Que bom que estamos no ar, o programa Enivaldo do Vale. Aqui temos a intenção de abordar sempre o assunto em torno do comportamento meu, seu, não é? Com o olhar da psicanálise. E o programa Enivaldo está na Rádio Trianon, AM 740, e também pelas redes sociais. Temos a direção do Sérgio Souza. Na parte técnica temos aqui o Juca Felizmino, e também o Joaquim, que está aqui sempre alegre e animadinho. Os assuntos abordados aqui, você poderá discordar, acrescentar, perguntar, refutar por escrito. Escreve aí, olha, se você quer, enfim, fazer uma observação, enfim. Operador 11 99290 7474 99290 7474. Nosso programa, a gente faz esse programa em blocos. E entre um bloco e outro, a gente ouve uma música. Vamos nessa, Juca? Que bom, que bom, que bom. Estamos aqui na Rádio Trianon e também pelas redes sociais. O programa de hoje, vamos abordar o tema, digamos assim, você quer o quê? Para onde que você vai? Você tem medo do futuro? Para onde você quer ir? Hoje costuma falar por aí, né, que o homem de hoje está sem bússola, está sem orientação. Caso ou não caso, fico solteiro ou fico enfusado? Vou seguir aqui uma religião, eu mudo para outra, para onde que eu vou? Qual é a sua vocação? O que você quer ser? Quer morar aqui? Ou quer morar em outro país? Quer morar no Brasil em outro país? Enfim, de qualquer forma, nós vamos abordar hoje a questão, para onde que você que é jovem, você que... A juventude não quer dizer a idade cronológica, significa a vida, a saúde, o ânimo, projetos, importa a idade. Você fica viúvo ou casado, separado, ou ajuntado, enfim. Se você vai para onde? Você vai seguir seus desejos, vontades? Ou você vai ouvir a ciência, a medicina? Você vai estudar, ou vai ficar como está? Porque a mente da gente não ocupa, sempre tem um espaço para aprender enquanto a gente está vivo, digamos assim. Mas hoje temos o mal-estar atual. Freud fez um livro com este nome, O mal-estar da civilização. A civilização, como que ela está? Nós temos, hoje, uma profunda transformação de valores, de costumes, tipo assim, as pessoas estão mudando, a pessoa fica, digamos, casada com um casal hétero, de repente resolve não ser mais hétero, separa, enfim, tem mudança, bastante na família. Bom, enfim, isso é mal-estar? Não, mas, quer dizer, a gente precisa de olhar para a realidade hoje. A civilização e passa por modificações, evolui, enfim. E depois tem, digamos,
está em decadência os costumes, os valores. Eu lembro que na década de, de 80, né, quando alguém disse para mim, eu só namoro uma moça se eu deitar com ela, se eu ter contato íntimo com ela. Se não, não. Naquele contexto eu fiquei assustado, porque na minha cabeça, nos meus valores, então a pessoa namorava, ficava noivo, casava e depois tinha a vida íntima. E hoje, como está? Então, depois, as mudanças, não é? Digamos, de vínculos parentais, de repente você encontra várias, tipo, a pessoa casou mais de uma vez, em cada casamento tem um filho, e de repente ele casa de novo, enfim, com outra parte que também tem filhos, e quer dizer, os vínculos parentais alteram muito. Não é? Antigamente, a pessoa casava, construía uma vida, tinha uma herança que era para os filhos. E os agregados, os que chegam, não é? Olha, tem tanta coisa nesse sentido. Não é? Então, o modo hoje de consumo, não é? Se você não consome, você não está à altura, não é? Você parece que você não é feliz. Tem toda uma propaganda, enfim. Sabe aquelas questões? Antigamente você tinha que ser, digamos, médico, advogado, ou sair da escola e ir direto para o emprego numa estatal, ou enfim, ou numa grande metalúrgica. Hoje mudou completamente. Tantas profissões, né? Tantos caminhos a serem seguidos. Mas, de qualquer forma, o mal-estar também pode ser de doenças, não só as doenças sociais. A grande doença social no mundo de hoje, não é? Digamos, é o vício. Não qualquer tipo de vício. Mas também tem doença social da violência. Hoje, aqui no Brasil, está uma preocupação constante com a questão da dengue, né? Outro dia, um tempo atrás, ainda está persistente, não é? A Covid. Então, o mal-estar, né, está aí. Você tem recurso, tem bens materiais, mas você não tem segurança. E para o pobre, piorou ainda. Piorou ainda. Outro dia, e as pessoas querem uma, uma realização, um apoio. Né? E quem quer esse apoio que a gente tem? Muitas vezes as pessoas pegam a Deus, a devoção, a crença, enfim. E aí, para ter uma proteção, para ter uma realização, e como estão as coisas hoje? Às vezes você encontra uma pessoa que ela mudou de igrejas várias vezes, né? De várias igrejas, ou de vários grupos, ou de várias empresas. Né? Um grande mal-estar hoje, podemos dizer, né? É a questão profissional. Né? Por exemplo, o povo que trabalha no aplicativo, fazendo entregas, em empresas terceirizadas, na área de serviços, de limpeza. Né? Quer dizer, é uma situação, digamos, às vezes que a pessoa tem que trabalhar feriado, né? Trabalhar mais, o máximo que puder, para poder não ficar tão endividado. Que ganha, não dá para sobreviver.
não dá para pagar despesas. Quer dizer, e tudo isso, gente, é um mal-estar, é um desgaste. Claro que foi pior. Estava pior antigamente. Melhorou bastante. Mas, enfim, os nossos desejos, quando não realizados, deixam a cada um de nós, não é? Um pouco meio tristonho, meio vulnerável, entristecido, enfim, a questão do mal-estar atual. Você vê as novelas e compara com a vida, os valores, como os costumes, né? Geralmente tem violência. Os filmes, as novelas, o conteúdo, né? Não é para criança, e criança está ali. Hoje tem a grande discussão, né? Em que a responsabilidade por muitas doenças não é, né, o cuidado só da medicina, do Ministério da Saúde, do governo, qualquer governo, é do cidadão. Tipo, a dengue, combatendo, nós temos compromisso com isso. Né? Então, veja bem, tudo isso tem muito a ver, né, com o jeito da gente viver. Você vê aí na televisão as notícias. Até os jornais comuns e tradicionais, tá, a maioria do tempo, está transmitindo violência, tiroteio, mortes, perseguição, né? Enfim, o mal-estar aí está instalado, né? Instalado. O mal-estar está instalado aonde a gente está. Agora, também, esse é o mundo externo. Mas tem também o mal-estar do nosso mundo interno. Às vezes você que está na escuta, que acompanha a gente, preste atenção, né? Às vezes a gente sabota a gente mesmo. A gente se alimenta pensamentos, emoções, revive emoções doloridas, penosas, sofridas. E a gente vive angústia, muitas vezes estado de angústia, um estado de depressão, ou um certo desamparo, né? Um desamparo até, digamos, parental, um desamparo de amigos, um desamparo social, e às vezes tem só Deus onisciente, onipresente, em que não dorme, mas e os religiosos, não é? E a prática religiosa? E os pastores, os falantes, os pregadores, não é? Às vezes, não é? A gente tem que pedir sabedoria para que a vida da gente não fica mais sem rumo, né? Desbossolada, sem bússola, sem rumo. De qualquer forma, a psicanálise é um saber em que interpreta as dimensões da vida, até a dimensão pessoal, espiritual, a dimensão psíquica, a dimensão econômica, a dimensão, digamos, cultural, a dimensão econômica, social e também a dimensão antropológica, não é? A convivência. Hoje, a parte, não é? Os grupos, não é? Os grupos, país praticamente dividido, né? Digamos, em grupos por territórios eleitorais, territórios, digamos, ideológicos, digamos assim, né, aonde que tem afinidade política, mas também tem território marcado, não é? Marcado de grupos influentes, não é?
Outro dia alguém dizia para mim que uma pessoa de um bairro falou, olha, aqui para fazer evento nesse bairro, você tem que fechar com a gente. Se você não, não vota no meu candidato, não fecha comigo, você não consegue nada aqui. Né? Então, aonde que está, né, digamos, a liberdade, não é? A tranquilidade para a gente se expressar e ser como a gente é, optar livremente por aquilo que a gente pode achar e acreditar que seja melhor para todo mundo. De qualquer forma, tudo isso é muito importante a gente refletir, partilhar, porque nós não podemos, né, nunca nunca devemos esquecer isto. Todos nós somos responsáveis, você que está aí, enfim, pelo que pensamos, somos responsáveis pelo que falamos, somos responsáveis por aquilo que fazemos. Não é? Então, todos nós temos, e também somos pessoas de direito, direito ao bem-estar, direito ao lazer, direito a ter o amor próprio. Né? Então, muitas pessoas, às vezes, ela não pensa muito nisto porque ela nunca fez o que ela quis fazer, o que ela gostaria de fazer. Ela fez aquilo que era costumes, que era dirigido, intenções intenções parentais ou intenções de vínculos. A pessoa se tornou não aquilo que ela queria, mas aquilo que impuseram para ela. Uma vez a pessoa me disse, eu queria ser freira, eu queria ser religiosa. Por que eu não fui? Porque meu pai não deixou. Meu pai não quis. Não é? Meu pai não quis. Então, e até hoje ela repete esse discurso, não é? Digamos que ela poderia ter sido diferente. Bom, enfim, às vezes a pessoa escolhe ou segue um caminho que não é o dela. Uma pessoa às vezes diz para mim, olha, eu queria fazer faculdade, eu fui fazer faculdade, aonde eu passei, e nem eu que fez faculdade. Fiz um curso que não tinha nada a ver, que eu nem refleti, era jovem, e fiz um curso sem nem saber por que estava fazendo aquele curso. Olha, veja só. E é pessoa que tem uma condição econômica boa, não é? Mas quer dizer, a pessoa, eu quero sair de casa, eu quero sair dessa cidadezinha pequenininha, eu quero ir para um lugar maior, mas em busca do quê? Fazer o quê? Enfim, isso é possível acontecer. Então, o que você quer ser? O que você faz? Aquilo que você gosta? Você está contente? E se você não está contente, o que você faz? Não é? Tem pessoas que não estão contentes, né? Elas vão para a bebedeira, para a farra, ou muitas vezes chega a ter o vício. Então, a descrença, digamos, o motivo de não acreditar no futuro bom, às vezes existe. E a gente não pode. E a gente vive. Outro dia eu lembro de uma pessoa muito instruída, que era muito simples, mas eu ia muito, estudava muito. Ela dizia, sabe de uma coisa? A gente gosta de uma ilusão, né? A ilusão para que faz o dia passar mais depressa, a tristeza. A gente vive. Gostado, a psicanálise trata muito disto, né? Às vezes a pessoa tem ideias dos pais, que ele cria, fantasia, projeto enorme, projeto irrealizável,
quer ser aquilo que nunca poderá ser. E aí, essas ideias, né, quando bate com a realidade, a pessoa fica frustrada, fica doente, somatiza, entristece. É interessante. Vamos agora de música e voltamos no próximo bloco com este mesmo assunto. Este assunto aí, viu? Às vezes o jovem fica sem saber onde que vai, né? Na novela eu estava vendo essa música também, fala disso, viu? O pai manda o filho para a capital e vai farriar, não vai estudar, nem sempre, né? Na novela eu vi um pouco isso, né? E isso é real. Bom, enfim, nosso programa está pela Rádio Trenom e pelas redes sociais. Os assuntos abordados aqui, você pode discordar, perguntar, refutar, acrescentar pelo WhatsApp por escrito. Escreve aí, operadora 11 99290 7474. 99290 7474. Se você escreve, tem um diário, escreve poesia, história e a autobiografia, você poderá publicar, viu? Procure na internet aí a editora Edicom. Ela ajuda você a digitar, a fazer correção, ela te ajuda você a publicar. E também você pode comprar livros, também pelo Edicom. Editora Edicom, lá você vai encontrar a Valentina, que atende muito bem, porque ela é gente fina. Muito bom. Nós temos, não é, digamos assim, no nosso... Não é, no nosso mundo de hoje, no século XXI, muitas, digamos, muitos comportamentos que são complicadíssimos. Olha o cenário nosso. Olha o cenário nosso mundial. Olha o cenário nosso até nacional. Quanta guerra, quanta violência, não é? Entendeu? E muitos comportamentos, não é, saem de pessoas que creem em Deus, que falam em Deus. Mas, enfim, não é Deus Pai de todos. É Pai, é Deus, não é o Deus bíblico autêntico. É o Deus que muitas mentes, muitos egos querem. E geralmente vinculado a um projeto econômico e de poder. E o mais fraco economicamente perde o poder. É humilhado. Basta a gente ver. Também a humilhação dos pobres, dos endividados, dos jovens que vão para o fronte, para o campo de batalha, para obedecer pessoas imperativas que mandam porque têm poder, que mandam o jovem para a guerra. Em nome do quê? Qual é a razão de termos guerra? Qual a razão de termos guerras? Ninguém é perfeito. Às vezes, quando a gente briga, eu vi uma frase desta um tempo, né? Quando a gente briga, ou a gente é maltratado, ou tem digamos, um conflito, todas as partes do conflito têm defeitos. Quando um não quer e dois não brigam, né? Isso tem sentido, né? Tem muitas mentalidades paranoicas, que o desejo dela tem que ser realizado, o desejo dele tem que ser realizado. É o homem paranoico, né? Em todo jeito, de poder, né? E isso é muito
comum, está muito presente no mal, nos comportamentos de lideranças, gente que tem funções. E vale a pena a gente buscar o saber, para que a nossa espiritualidade, nosso jeito de crer, seja sábio, seja inteligente, seja, digamos, que você seja ator, né? Que você seja ator, não um mero eterno espectador, ou pessoas, né, nesse contexto todo, tem pessoas que têm uma tendência a ser sempre submissa, sempre precisando de alguém para faça aquilo, aquilo não é teu, isso você não merece, te diminui, não é? Às vezes você tem muito esses vínculos nos grupos, nos lugares. De qualquer forma, precisamos, né, em que quando a gente... Isso é interessante, né? Quando você está em um grupo ou em qualquer instituição, ou qualquer, ou até religião, você tem que um pouco, não ser só você, você tem que se dividir, né? Um pouco o que você é e aquilo que estão pedindo, os mandamentos o rito, a disciplina, a doutrina de determinados grupos, divide você, né? Então, essa divisão, né? Às vezes as pessoas são divididas, ela com a seu jeito de ser, mas também com a vontade do outro. Outro dia alguém partilhava comigo, né, da mãe, que desde quando ela entende discípulos gente, a mãe dela apanhava, né, porque o pai, né, o marido da mãe, no caso, tinha vícios o tempo todo. E de um dia seguinte, a noite inteira, o tempo todo, né, quando ele estava, digamos, ele estava, digamos, drogado, ou quando estava bêbado, mas no dia seguinte, a mãe sempre beijava o marido e saía para trabalhar, cansada, abatida, não é? Quer dizer, a criança, já naquele tempo, tinha que dividir entre ser criança e ouvir e suportar conflitos de adultos. Então, essa divisão, né? Você não é mais você. Você é extensão ou a necessidade ou a vontade alheia. Né? É muito importante analisar e olhar para essa realidade, porque isso pode fazer que você não tenha, digamos, uma plena liberdade, uma plena, sabe, iniciativa sua. Mesmo porque a gente é um ser social, a gente não vive sozinho, dependemos do outro. Eu lembro de um senhor que dizia: a gente precisa de ter, no mínimo, 6 amigos para, quando a gente morrer, 3 de cada lado do caixão, que a gente precisa de amigos. Mas também nós precisamos de ter consciência, não é? Essa divisão da gente, não é? Pode, muitas vezes, não é? Nunca ajudar a pessoa a ter uma ordem mental ou comportamental. Eu lembro de uma pessoa que tudo quanto é lugar, que ela ia, ela tinha alguém alguém que era seu inimigo. Ou era um olho gordo, ou era um invejoso, e sempre tinha um vizinho, alguém em que nunca teve paz.
tranquilidade. Ele tinha os amigos. E todo lugar que ele passou, a maioria das vezes, ele cobrou na justiça daquele lugar onde ele trabalhou. Uma vez ele ganhou e depois não ganhou mais. Ele sempre era uma... Quer dizer, ele viveu o tempo todo, né, lidando com isto. Né? Às vezes você não vive a sua vida. Você vive o que o outro fala, o que o outro acha, o que o outro comentou. E a pessoa tem um desgaste grande de energia, de ocupação mental, né? De tudo que é mais sagrado, em cima de atenção, de achando que tem inveja, que tem olho gordo, ou de futrica, o que o outro pensou e te maltratou, você nunca se liberta do maltrato e fica lembrando, remoendo, revivendo, regredindo, enfim. Aí você nunca acaba dificilmente vai ter uma paz, sabe, uma ordem mental interna. A psicanálise trabalha com esse aspecto para que você possa se olhar e se organizar, né? Porque muitas vezes, né, a gente quer ser alguma coisa ou busca alguma coisa que não está ao nosso alcance. Eu lembro do meu avô que dizia: a gente só pode colocar o chapéu até onde o braço alcança. Já viu essa expressão, Juca? Hã? O Joaquim, a gente só pode colocar o chapéu na altura que o braço alcança. Quando você vai colocar, ou que você vai pular a poça d'água, e a poça d'água é maior do que sua capacidade de pular, você vai cair no atoleiro, você vai se manchar. Isso é possível, né? E a pessoa que vive a vida inteira achando quem é responsável ou acusando alguém pelos seus fracassos, pelos seus erros, as coisas que não deram certo, sempre culpa alguém. E a pessoa vive a vida inteira querendo ser amparada, cuidada, né? Ela volta numa situação, digamos, de que ainda está desprotegida como criançona, a eterna criança, né? De qualquer forma, a gente precisa de não aceitar, digamos, até com a gente mesmo, desordem mental. Tentar se organizar. Às vezes a gente tem coisas que a gente pode fazer por a gente e a gente não faz. E de repente você não decide, vai dando corda ao desinteresse pelas coisas, sem querer buscar lazer, prazer, estudar, não ter iniciativa. Isso pode, às vezes, chegar ao ponto de ter tristeza, a ficar deprimido, né? Ou pessoas que estão tão preocupadas, tão angustiadas com tudo que acontece, que ela gasta tanta energia com esses assuntos, que ela não tem energia para gozar a vida mesmo, né? Ela não tem energia até para se cuidar e para viver com quem ela tem vínculo plenamente, porque dispersa em tantos assuntos. Eu lembro de uma pessoa que ela acorda e fica caçando notícia ruim para compartilhar na família. Notícia, todo é tipo de notícia ruim, não é? Eu lembro de uma freira, muito boa, que ela merece ter ser santa, né? Ela é tão preocupada, tão envolvida com aquele asilo onde ela trabalhava, aquela casa de repouso, que ela levantava cedo
e ficava visitando aonde que tinha gente mais doente, idoso mais difícil, com situação mais, digamos, agravada na questão de saúde, porque ela queria, parece que passava a impressão que ela queria preparar o corpo, preparar o enterro, né? E a pessoa, às vezes, nem consegue sair daquilo. Sabe a pessoa que fica tão bitolada, né? A pessoa que cuida muito de idoso, às vezes ela não tem, nem quer sair perto do idoso, porque se ela sai, o idoso morre, ela não está, e ela não quer perder esse ganho, essa oportunidade. Fala assim, eu cuidei, e estive junto até a última hora. Você já viu isso, Juca, em algum lugar? Hã? Eu não saio daqui. Né? Ninguém faz nada aqui sem mim. Ninguém consegue avançar. Ou aquela pessoa que ela está até bem, tem um emprego estável, mas ela é sempre vítima de todo mundo. Ela é vítima da criança, da escola, ou da criança, do jovem. Ela é vítima de coordenador do Estado. Ela é vítima da deficiência do aluno que não tem deficiência, né, cognitiva, não aprende. Ela é uma constante reclamante, né? Reclamante. Isso me faz lembrar do padre Batista, um padre negro que morreu no início em 91, 92. Às vezes eu via falar várias vezes para uma pessoa, você é um eterno reclamante. Se abre a boca, só reclama de tudo. E até que ele tinha razão. Né? Aí o que acontece? A pessoa, ela não se liberta, ela nem busca a sua dignidade plena como pessoa. Ela vive, né, ela vive os conflitos alheios. Né? Ela vive, digamos, né, sem filtrar, sem fazer autocrítica. Eu lembro de um assunto que alguém dizia, e não foi assunto que alguém disse, eu vi isto, não é? Nós estávamos andando na rua e tinha duas senhoras andando juntas, uma da outra, muito humildes. Aí uma dizia para a outra, ó Joaquim, olha o que a mulher disse, irmã, aquele pastor, mas tem uma cara de bebum, de bêbado, você viu? Você viu? A outra, misericórdia, misericórdia, né? Quer dizer, ela foi buscar encontro mais próximo com Deus, talvez naquela igreja, a primeira vez que ela foi, e ela falou assim, ela saiu esparramando, né? Que o pastor, mas tinha um comportamento de pessoa que bebia. Né? Quer dizer, ela ficou, digamos, tristonha, horrorizada. E aí pode ser que, provavelmente, não é real, não é verdade, mas é a impressão que a pessoa teve, né? Que a pessoa teve, ou que falaram para você. Né? E a pessoa vai falando, e vai dizendo aquilo, aliás. E de vez em quando eu fico ouvindo as pregações por aí, na televisão, enfim, às vezes um pouquinho, ver um pouco como é que está acontecendo. Tem cada tipo, é verdade, de conteúdo que é envolvente, que a pessoa está querendo realizar, né? Quer buscar o que é impossível, o que ela não faz para acontecer, e manda a Deus fazer, né? E o pastor vai lá e alimenta isto. O pastor, o padre, seja quem for. Né? Aí entra aquela questão. O que Jesus disse? Olha, meu filho, pega a tua cruz e me siga. Pega o arado e tomba a terra. Né? E vem e planta, espera. Se você não faz isso, você não tem parte comigo, não. Você está muito afogado, você está querendo que caia do céu, quer ficar na sombra a vida inteira, quer que Deus resolve tudo, né? E tá cheio assim. E a pessoa fala assim, não, eu não decido, não, é Deus que decide. Claro, ela quer que alguém decide.
Sabe aquela pessoa que ela nunca cresceu? Ela não sabe para onde que ela quer ir, mas Deus vai prometer, vai tomar decisão por ela. Isso é verdade, mas Deus é presente, é atuante, mas Ele trabalhou e descansou para dizer para você, trabalha e descansa. Amassa o barro, seja oleiro e participe. Como é? Porque senão, se a gente não tomar cuidado, lembra que Jesus disse, Juca, cuidado com os fariseus. Essa gente veste bonito, mas por dentro é sepulcro caiado. Né? Tem postura de santo, mas é um lobo por dentro. Né? Só a vestimenta. Está cheio, viu? De autoridades em todos os lugares. Que tem comportamento de monge, de roupa de monge, mas o que pulsa dentro é comportamento de lobo. Então, a gente está aqui, a psicanálise não é para ficar julgando, mas é para estar analisando. Às vezes eu me encontro me analisando e falo assim, puxa, mas eu poderia ter sido capaz de remanejar aquela fala, aquele assunto, aquele pensamento, aquele comportamento, mas o interessante é que dentro de você, dentro de cada um de nós, pulsa desejos. Isso é interessante, viu? Isso é de Freud. Pulsa os desejos de amor, de vida. E também impulsa desejos de desamor e de morte, de não vida. Tipo assim, quando a pessoa rouba o outro, mata o outro, ou desvia a merenda, dinheiro na merenda da escola, roubam as coisas, maltrata o outro, é um desejo dele de morte para o outro, enfim, ou então de punição exagerada, não é? Por quê? Para mostrar que eu sou, digamos, poderoso, que eu tenho poder. E são coisas internas que pulsam, e aí tem os serviçais, os vulneráveis, não é? Os influenciáveis, que de plantão, que seguem. Não é? Tem aquela expressão aí, aquele povo é igual gado, toca e vai aonde que tem quem está mandando. Não é? A gente precisa de olhar. E às vezes fazer autocrítica, para que a gente possa o quê? Ser construtor, construir um mundo interno melhor, porque o mundo externo também pode ser melhorado, mas você tem que estar ali, digamos, participando. Outro dia eu vi escrito em uma camiseta, dizendo assim, esta camiseta não é uma grife, ela é a força da economia das mulheres faveladas. Entendeu essa expressão, Juca? Não é? Essa camiseta não é uma grife, ela é uma força na economia de pessoas faveladas. Aí o que eu entendi? Que naquele grupo de favela, eles produzem arte, design, produzem modelos de roupas, enfim. Né? Isso é bonito. Isso não é o pessoal que está só assistindo. Eles estão fazendo acontecer. Né? De qualquer forma, a psicanálise aborda esses assuntos porque muitas vezes a pessoa vive o tempo todo tentando tirar o prazer alheio, o prazer do outro. Né? Você viu, passou outro dia um filme aí,
uma série que falava, como é que é? O golpe do amor, né? Tinha um ator lá, passou alguns dias, né? O papel dele era limpar as contas das namoradas, das mulheres, né? O cara tem uma esperteza só para causar desprazer, tirar o gozo da vida alheia, né? Tirar o gozo da vida alheia. Eita, nós, o assunto rende. Vamos de música, Juca. Vamos nesta? Eita, nós, hein? O Amado cantando. Amado aí, como é que é o nome da outra moça? Sônia Maria. Ah, Sônia Maria. Parabéns para vocês dois. Olha, é interessante a gente analisar, não é, que muitas vezes no mundo inteiro isso aconteceu, pessoas que aderem a grupos, né, que têm uma adesão cega a grupos fundamentalistas, grupos, né, que se reúnem e em grupo eles aprontam todas, porque tem a sensação que não vai ter culpa, tem a sensação de que não vão ser punidos, tem a sensação de que é onipotente, porque não sou eu estou pensando em conjunto, o padre Quevedo chamava isso de polipsiquismo, né? Um contágio psíquico, né? de grupos, tanto religiosos, como também de torcidas, como também de segmentos fora da lei, da norma, né? E também em todos os segmentos dos grupos, porque ninguém erra sozinho, ninguém apronta sozinho, ninguém consegue tirar dinheiro, milhões de extraviar dinheiro sozinho. Tem que ter apoio de alguém, do banco ou de amigos, né? De algum lugar, né? E tem o fundamentalismo, digamos, fechamento religioso, né? Fechado. E a gente não pode esquecer que foram religiosos que também que condenaram Jesus à cruz, à morte, porque são fechados. Portanto, um fundamentalismo, às vezes um moralismo, não é? Cego, não é? Não se vê e só vê defeito na vida alheia. Não é? De qualquer forma, nós precisamos cada um de nós, a gente precisa de buscar o saber, a interpretar, não é? Porque digamos assim, se você não busca o saber, você vai sempre depender de quem sabe para as coisas para você resolver. É claro que a gente não pode fazer tudo. Precisamos da medicina, do médico, do saber, mas tem muitas coisas, né? Tipo assim, a pessoa não tem informação, não estudou, e ela não troca a novela ou qualquer outro assunto de entretenimento por um banco de escola. É um sacrifício por evoluir. Não importa a idade, vai estudar. Não baixa a guarda, avança, né? Tem prazer, né, de evoluir nesse sentido. Né? Uma frase que é interessante, que está aqui nesse livro, da Silva Onis. Ela é uma psicanalista argentina, enfim, ela tem esse livro aqui, tudo, né, que você precisa saber sobre a psicanálise. Você pode comprar esse livro pela internet, nas livrarias, você vai ver, né? Ela colocou uma frase aí que parece ser um ditado popular, um provérbio, que olha esse provérbio: a vida é como uma bicicleta, né? Se a bicicleta fica parada, ela desestabiliza e cai, né? A vida da gente é assim. Se você fica parado, você fica desestabilizado.
e depois você cai, você perde o equilíbrio, não é? Sempre. Eu lembro de uma senhora conhecida e muito querida minha, enfim, que ela dizia, eu não posso parar. De manhã eu vou para a ginástica, 10 horas e pouco eu vou no fisioterapeuta, 1 hora e meio-dia eu vou almoçar lá naquele lugar, lá no Bom Prato, sei lá, no lugar que é comida boa e barata, e depois eu vou aonde na dança, e fecho o dia, porque se eu fico parada, eu fico doente. Ela diz assim, a água parada apodrece, fica fedida. A água parada cria aquela lagartinha lá, que se torna o mosquito da dengue. A água parada é perigosa. E a vida parada também. A vida tem de se movimentar. A vida mental também, física. E de espiritualidade também. Avançar. Ter espiritualidade inteligente. Veja a prática da bíblica, digamos, de Jesus. Veja a prática na Bíblia de Moisés, não é? Na Bíblia, enfim, e compara com a tua vida. É interessante isso, para ter uma espiritualidade inteligente, não é? Para se evoluir, precisamos de crescer, de crescer. De qualquer forma, não é? Se a bicicleta da gente ela perde o equilíbrio e ela tomba. Precisamos sempre de buscar. Mesmo no hospital, precisa né? Tem até aqueles fisioterapeutas de UTI para mexer, né? Para circular. Enfim, de qualquer forma, a gente tem que tomar muito cuidado com os desejos que temos, que são sufocados. Desejos sufocados, eles saem, eles brotam, eles nos surpreendem, às vezes com boca amarga, com dor de cabeça, com ansiedade, com tristeza, com depressão, com insatisfação, né? E aí, às vezes, a pessoa briga, se fecha, não é? Briga, assim, digamos, com qualquer coisa, ela entra em atrito, em conflito. Outro dia eu estava em um lugar e tinha uma pessoa na mesa, mas ela ficou irritadíssima, porque uma mesa do lado, alguém falava alto, não é? Um alto suportável. Mas ela ficou tão irritada, eu pensei, ela está irritada por quê? Não é outro, é ela que está intolerante, não é? Ela tem alergia ao ruído, né? Ao ponto de não querer nem comer, né? Nem servir a comida, ver se para o barulho para me servir. Enfim, imagina essa pessoa. Tem gente que, se for para o céu, ela é eternamente reclamante, né? De qualquer forma, né, a gente precisa sempre de olhar, fazer avaliação de vida e ver quais foram as experiências que você teve que foram assertivas, que foram certeiras, né, que te deram, né, digamos, aquela coragem que alimentou, digamos, realmente a tua esperança, uma esperança, digamos, mais solidificada, uma esperança, digamos, realizável, não é? De qualquer forma, nós precisamos, não é, de pensar muito, de avaliar, que muitas vezes nós temos pensamentos que são angustiantes, que são deprimentes, que nos diminui, nos desvaloriza, mesmo que esses pensamentos sejam transitórios,
esporádicos, mas eles existem, não é? E geralmente isso acontece porque muitas vezes a pessoa vive o tempo todo fazendo projetos fantasiosos. Ela vive ainda, sabe aquela expressão, fulano vive no mundo da lua? Ela vive uma realidade, fala uma realidade que não é sua, né? Sabe aquela mania de grandeza, digamos, com uma dimensão oceânica, né? Que não tem fim, não tem largura, é imenso. E a pessoa vive o tempo todo agarrada, né, a um suposto ter, um suposto saber, um suposto existir, e de repente ela pode sentir a necessidade de ficar mudando de grupos, né? De amigos, de lugares, porque o seu repertório não se sustenta, não é? Tipo assim, as experiências que as pessoas podem ter e elas passam por momentos que quer prazer, quer lazer, quer não sei o quê, e é uma viagem que deixa o resto, que deixa a ressaca. É verdade, a ressaca acontece, viu? Eu queria muito agradecer, né, as pessoas que acompanham a gente pelo rádio, pela internet, pela rede social, o Gustavo, o Agamenon, a Dora, a filha do Adriano, querida, dá um abração, gostei de vê-lo hoje no Movimento Poético Nacional. Quem que tem? A Irenice, e também a Sônia Maria, cantora, Dona Luci e companhia. Muito obrigado. Saúde, paz e fé na bagagem.